Bem-vinda à terceira aula da jornada de crescimento e transformação. É muito bom ter você nessa última aula. Eu tenho certeza que você extraiu muitos ensinamentos para a sua vida. Se você não assistiu às primeiras aulas, não perca essa oportunidade. Elas foram gravadas e você ainda pode assistir. Aproveite. Te entregamos conteúdos preciosos nesses 2 dias. Meu nome é Sara, sou cristã e psicóloga. Eu atendo pessoas, ministro palestras e prego sobre a importância das emoções em nossa caminhada cristã. E quero agradecer a todas vocês que estiveram conosco nesses 2 dias. Agradecer pelos comentários deixados no chat. Você vai ouvir agora algumas mulheres que participaram de algumas imersões promovidas pelo Espaço Crescer. Olá, meu nome é Naílcia e estou aqui para dizer que, através da dinâmica do espelho que participei no Espaço Crescer, eu percebi que até então eu não prestava atenção em mim. Desde então eu passei a me olhar mais, olhar para as minhas necessidades e me conhecer, me priorizar. Isso trouxe a aceitação de quem eu sou, autocontrole e principalmente autoconhecimento, tornando a caminhada cada vez mais leve. Olá, eu me chamo Mayara, eu sou uma das pessoas que tiveram o privilégio de experimentar transformações significativas na vida através do Espaço Crescer, principalmente na minha autoestima. Eu passei a me olhar mais e com isso eu encontrei meus pontos fortes, dediquei mais tempo sendo feliz, tendo orgulho da pessoa que eu me tornei e projetando para o meu futuro metas alcançáveis, deixando para trás uma vida com tantas frustrações. Estamos aqui nessa jornada para que você descubra como o poder do autoconhecimento pode transformar a sua vida e te levar ao máximo potencial. Na primeira aula, entendemos que a insegurança causada por uma autoimagem negativa afeta todos os nossos relacionamentos. Na segunda aula, você aprendeu como fazer um trabalho preventivo para evitar que seu filho sofra com uma autoimagem negativa. E agora, nessa terceira aula, você vai entender que se você tem uma autoimagem negativa, isso já afetou o seu passado, mas você pode ser curada e impedir que o passado se repita. Você precisa entender que a sua autoimagem afeta o seu futuro. Deus tem planos para cada uma de nós, mas nem todas desfrutam desses planos. Vivemos muitas vezes abaixo do padrão que Deus preparou para nós. Lembre-se sempre, Deus tem planos para você. Há uma história na Bíblia que traz muitos ensinamentos para nós. Essa história é a história de Mefibosete, o neto do rei Saul. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, amigo íntimo de Davi. Eles tinham uma aliança. Eram muito amigos. Jonatas e Saul foram mortos em combate e Davi assumiu o trono como rei. Davi desejava abençoar alguém da família de Saul por consideração a Jonatas. Ele procurou saber se havia alguém que restasse da família de Saul a quem ele pudesse demonstrar bondade. Um dos seus servos falou que Mefibosete estava vivo e morava em uma cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa sem pastagens. Em uma sociedade agrícola, um lugar sem pastagens era provavelmente um lugar de pobreza. Por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para reivindicar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas para Davi, que era o rei? Ele certamente entendia o que uma aliança representava. Todos entendiam isso naqueles dias. Ele sabia que a aliança entre seu pai Jonatas e o rei Davi se estendia a seus filhos e herdeiros. Na antiga Israel, quando 2 pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada um deles possuía era colocado à disposição do outro. O fato de terem uma aliança também significava que eles ajudariam um ao outro, lutariam um pelo outro, fariam qualquer coisa para suprir as necessidades um do outro. E por que Mefibosete estava vivendo em condições tão precárias? Para entender o motivo, nós precisamos relembrar o que houve nos últimos dias do reinado do rei Saul, avô de Mefibosete. Quando chegou ao palácio a notícia que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate, Mefibosete era apenas uma criança. Ouvindo as terríveis notícias, sua ama de leite fugiu do palácio com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar da maneira como ele tinha sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibosete cair.
e por conta dessa queda, ele ficou aleijado. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, ele demonstrou medo. Davi lhe disse para ele não ter medo, porque ele pretendia ser bom com ele. A reação de Mefibosete é um exemplo importante do tipo de autoimagem que todas nós precisamos superar. Mefibosete tinha uma autoimagem negativa, ele se via como um cão morto, ele não tinha uma opinião boa sobre si mesmo. Em vez de se ver como herdeiro, ele se via como alguém que era rejeitado. Uma autoimagem negativa nos faz agir com medo em vez de fé. Olhamos para o que está errado em nós, em vez de olharmos para o que está certo com Jesus. Davi abençoou Mefibosete. Ele lhe deu servos e terras e supriu todas as suas necessidades. E a história termina dizendo: então Mefibosete habitou em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei, embora fosse coxo de ambos os pés. Amo o final dessa história. Identifico a deficiência física de Mefibosete com as nossas fraquezas. Também podemos ter comunhão e comer com nosso Rei Jesus. Embora tenhamos falhas e fraquezas, nós temos uma aliança com Deus, selada pelo sangue de Jesus. Oferecemos a Ele o que temos e Ele nos dá o que Ele tem. Ele toma todos os nossos pecados, falhas, fraquezas e fracassos e nos dá a sua capacitação, justiça e força. Ele toma a nossa pobreza e nos dá em troca suas riquezas. Ele toma as nossas doenças e enfermidades e nos dá a sua cura e saúde. Ele toma o nosso passado caótico e cheio de fracasso e em seu lugar ele nos dá a esperança de um futuro brilhante. Esse acontecimento se passou há milhares de anos, mas ele ainda pode nos inspirar hoje. Podemos nos ver como um cão morto. Não importa, o fato é que qualquer visão equivocada afeta negativamente o nosso futuro. Vemos a prova disso na história de Mefibosete. Então, o meu convite é que você deixe o passado para trás e coloque seus olhos no futuro. É maravilhoso saber que quando as pessoas veem os nossos erros, Deus vê as nossas possibilidades. Deus escolhe candidatas improváveis como você e eu, como você pode estar se sentindo desqualificada, destreinada, sem talentos ou até mesmo indigna. Mas eu quero te dizer que essas são excelentes qualificações para Deus fazer uma obra poderosa em sua vida. Você só precisa ajustar a sua perspectiva. E eu quero te mostrar agora 3 erros que devemos combater para ter uma autoimagem equilibrada. E para cada erro, eu vou te dar dicas para se desvencilhar desses erros, ok? E quero começar te perguntando, como você se vê? Você tem usado suas lentes, que às vezes estão desfocadas, ou tem se visto como Deus te vê? Há uma máxima que diz que você é o que você come. E eu quero tomar emprestado e modificar para outra máxima que faz muito sentido para todas nós. Você é o que você vê. Muitas mulheres cristãs ignoram o poder da autoimagem, mas é fato bíblico, incontestável, que a maneira como nos vemos afeta a forma que vivemos. Eu creio que tudo o que foi relatado nas Escrituras tem o propósito de nos fazer crescer e aprender. Então, se você quer viver uma vida plena, cheia de sentido e de significado, você precisa ajustar sua perspectiva. Eu quero te ensinar um princípio muito importante para essa aula e para a sua vida. Você precisa saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando a gente escuta e sabedoria é quando a gente pratica. Essa mensagem é muito clara, direta e objetiva. Você vai receber conhecimento, então seja sábia e coloque esses conhecimentos em prática. O primeiro erro que precisamos combater para ajustar a nossa perspectiva é o erro de se diminuir. Você já percebeu o quanto nós temos uma facilidade para nos diminuir? Parece que estamos procurando algo errado em tudo que a gente faz. Parece que já ficou natural em nossa vida. Estamos sempre procurando erro. Realmente, se diminuir é uma prática muito comum no universo feminino. Então, o que fazer para não se diminuir? Eu vou te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer é acabe com a autopiedade. Não sei se você já ouviu essa palavra, autopiedade, autocomiseração, que nada mais é do que pensar menos de si mesmo. Tadinha de mim, ai de mim. Se ver como vítima das circunstâncias. John Gardner diz que a autopiedade
é a pior e a mais destrutiva de todas as drogas farmacêuticas. E sabe por quê? Porque ela é viciante e ela te dá um prazer momentâneo e coloca a vítima bem distante da realidade. E isso é uma grande verdade. Toda vez que temos pena de nós, estamos nos distanciando da realidade dos fatos, da realidade da vida. E autopiedade nada mais é do que idolatria a si próprio. Ah, Sara, é duro ouvir isso, eu sei, mas é uma grande verdade. Toda vez que nós sentimos pena de nós estamos nos idolatrando, nos colocando no centro do universo. Meu Deus, eu só passo por problemas, olha a minha vida. Pessoas com esse hábito focam em si mesmas e não conseguem enxergar outras possibilidades. E sabe por quê? Quem tem autopiedade geralmente encontra um certo prazer nisso. Ela tem uma certa alegria de ver as pessoas olhando para ela, chamando a atenção das pessoas. Coitada da fulana, ela não consegue um trabalho. Tadinha da cicrana, nada dá certo na vida dela. E pessoas que agem dessa forma sempre recebem a atenção dos outros e isso libera um certo prazer. E isso a gente faz sem perceber, é inconsciente. E hoje, eu quero que você entenda que esse prazer é momentâneo e, na verdade, é uma armadilha. E sabe por quê? As pessoas podem até sentir pena da gente por um tempo e podem estar com a gente nesse momento, mas a vida não vai fazer isso com você. A vida não vai passar a mão na sua cabeça. Se você continua se diminuindo, a sua vida vai passar. E as pessoas que saem desse comportamento vão passar na sua frente. Elas vão conquistar, elas vão vencer, elas vão ter família, elas vão ser bem-sucedidas. E você vai ficar para trás. Porque as pessoas podem até amenizar seu sofrimento, mas a vida não vai fazer isso com você. Então, a primeira coisa que você precisa aprender para se desvencilhar de uma autoimagem negativa é ter uma identidade consistente e parar de se diminuir. Parar de sentir pena de você e diga não para a autopiedade. Você precisa entender que o pior da autopiedade é que ela gera alguns sentimentos que estão destruindo a humanidade. A autopiedade ocasiona insegurança, ansiedade, depressão, ingratidão. É como se a autopiedade fosse uma erva daninha e ela cresce no jardim das expectativas. Que expectativas, Sara? Eu acho que a minha vida deveria ser fácil, eu acho que tudo deveria funcionar do jeito que eu imaginei. Não era para isso estar acontecendo comigo. Nós criamos essas expectativas de que tudo tem que ser do nosso jeito, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente imaginou na nossa mente, de que a gente não merece sofrer, que a gente não pode passar por problemas. Mas essa não é a verdade da vida. Nem tudo vai acontecer do nosso jeito. E a gente sempre vai ter problemas e aflições. Jesus já havia nos advertido que no mundo nós teríamos aflições. Então, quando a gente cria expectativas, o que acontece? Nós ficamos frustradas. Então nasce a autopiedade. Mas deixa eu te dizer, a autopiedade vai te deixar incapacitada. Você sabe o que é isso? Toda vez que você diz, eu não merecia isso, porque um Deus tão bom, um Deus de amor, está fazendo eu passar por uma situação assim? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Justamente isso vai te paralisar. Vai te deixar incapacitada. Você não vai andar para frente. Você vai parar, você vai entrar numa tristeza, numa angústia, numa ansiedade e talvez até numa depressão. É por isso que você precisa dizer não para a autopiedade. A autopiedade é uma das vertentes de se diminuir. Para você parar de se diminuir, além de acabar com a autopiedade, você também tem que acabar com o pessimismo. Acabe com o pessimismo. Nós somos convidadas todos os dias para a festa do pessimismo. E sabe quem faz esse convite? É o próprio diabo. Parece que tudo ao nosso redor nos convida e nos leva a ser pessimistas, a olharmos a vida pelo lado mais sombrio e mais obscuro. Mas sabe por que isso acontece? Por causa de uma coisa simples, um erro simples que nós cometemos. A gente aumenta os nossos defeitos e diminui as nossas qualidades. A gente precisa focar no que a gente tem de bom, nas nossas qualidades, no que Deus nos deu de maneira positiva. Ah, Sara, então significa que a gente vai ignorar os problemas? De jeito nenhum.
A gente olha para os problemas, conserta os problemas. A nossa força tem que estar nas nossas qualidades. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa pessimista, de uma pessoa que só fala mal a seu respeito, só se diminui. Ninguém aguenta. São as pessimistas de plantão, são as amigas de cemitério. E sabe de uma coisa? Quanto mais pessimista você for, mais você vai se diminuir. E esse é um grande erro que destrói a sua autoimagem. Olha para a vida com o olhar de Deus. Deus acredita em você. Tudo que Deus fez ao nosso redor foi sorrindo. Se o nosso Deus é otimista, nós também podemos ser. E tem gente que diz, mas eu tenho que ser realista. E eu quero te dizer, uma coisa que eu aprendi. Você não foi chamada para ser realista. Você foi chamada para viver o sobrenatural. Seu pai é sobrenatural. Seu Deus é sobrenatural. Então pare de se diminuir e pare de ser pessimista. Você é preciosa demais. Você tem valor. Quando você se diminui, você diminui aquilo que Deus fez. Deus nunca faz algo que não tenha valor. Pelo contrário, tudo que Deus faz tem um valor imensurável, ou seja, que não conseguimos medir. Quer viver uma vida abundante? Então pare de se diminuir. O segundo erro que precisamos combater para ajustar a nossa perspectiva é o erro de se vitimizar. Se colocar no papel de vítima das circunstâncias. Uma vez eu ouvi uma história de alguns homens que estavam trabalhando em uma construção. E um jornalista chegou lá e perguntou para 3 deles o que eles estavam fazendo ali. O primeiro disse assim, eu estou cortando pedra por 10 libras por dia. Porque era isso era lá em Londres, sabe? O segundo disse assim, eu estou dedicando 8 horas de trabalho do meu dia para isso. E quando o jornalista perguntou para o terceiro homem o que ele estava fazendo ali, ele respondeu, eu estou ajudando o maior arquiteto da atualidade a construir uma das mais lindas catedrais de Londres. Uau! Isso é que é ter uma boa visão de si mesmo. Enquanto aqueles 2 se vitimizaram, um em relação a quanto ganhava e o outro se vitimizou em relação ao tempo que ele gastava trabalhando, o terceiro não se vitimizou, mas se colocou como alguém que estava deixando um legado. Você percebe que tudo é uma questão de perspectiva? Os 3 homens estavam fazendo a mesma coisa, mas estavam com 3 perspectivas completamente diferentes. Na nossa vida, nós precisamos estar com esse olhar. O que eu estou construindo? Porque, às vezes, a nossa perspectiva nos deixa no lugar de vítima, dizendo assim, não tem valor isso que eu estou fazendo, eu sou a pior das criaturas. Nem sempre é fácil ver a vida sob uma perspectiva positiva e esperançosa. Eu quero que você entenda que você pode ter estado nessa posição de vítima, mas isso não define quem você é, não define sua identidade. Você não é vítima. Você precisa entender, não sou vítima das circunstâncias, eu sou autora da minha história. Então, é um grande erro se vitimizar. O que fazer então, Sara, para parar de se vitimizar? Você precisa ser sincera em relação a 3 coisas. Primeira, Deus não te odeia. Deus ama tanto você que a Bíblia diz que Ele enviou o seu único filho para te dar salvação. Segundo, não é só com você que acontecem as coisas ruins, não. Porque temos a sensação de que tudo de pior só acontece com a gente. Todo mundo, sem exceção, passa por problemas. Todo mundo vai ter problemas. Não é só com você. Se você for sincera, você vai deixar de ser vítima. 3. Não só acontecem coisas ruins com você, acontecem coisas boas. Do mesmo jeito que passamos por circunstâncias difíceis, nós estamos vivendo milagres todos os dias. Nós precisamos parar de olhar para situações ruins e focar nos milagres. Só de acordar pela manhã já é um grande milagre. Só ter vida já é um milagre. E isso vai nos ajudar a deixar o papel de vítima e tomar para nós o protagonismo da nossa história. Para você parar de se vitimizar, além de ser sincera, é preciso que você seja positiva. Em vez de presumir o pior, creia no melhor. O problema é que a gente só está presumindo o pior, em vez de crer no melhor. A gente tem que ter fé nas coisas certas. Creia no melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu futuro. Nós precisamos focar em coisas positivas. E sendo positiva, nós venceremos a crise do vitimismo. Tudo que você foca cresce. Essa é uma grande verdade. Então foque no positivo. Há pessoas que dizem que não vão esperar o melhor, porque se o pior acontecer, não vão se decepcionar. Que vida é essa? Ser negativa não é proteção, é destruição.
A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando você tem palavras agradáveis, pensamentos positivos, atitudes positivas, você tem medicina para o seu corpo, você tem cura para você. Agora, quando você é negativa, você está se destruindo. Quer se livrar do vitimismo? Seja positiva. Agora eu vou te falar o terceiro erro que precisamos combater para ajustar a nossa perspectiva. É o erro de se comparar. A comparação pode te matar e te destruir. Eu quero compartilhar com você sobre uma atitude de João, um dos apóstolos de Jesus. Quando os judeus de Jerusalém perguntaram quem ele era, ele confessou abertamente: não sou o Cristo. E eles perguntaram: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Uau! João era alguém que sabia quem ele era. O tempo todo, as pessoas estavam fazendo com que João se comparasse com Jesus. Mas João era tão seguro na sua identidade, tão apaixonado por Deus, que ele não permitia que a opinião das outras pessoas atrapalhasse o seu propósito. João sabia quem ele era e quem ele não era. Na vida, todos nós precisamos saber quem somos e quem não somos. Precisamos ter segurança na nossa identidade para parar de nos comparar com as outras pessoas. Se João não tivesse uma perspectiva correta de quem ele era, estaria o tempo todo se comparando a Jesus. Mas graças a Deus que ele sabia quem ele era. E eu quero te dizer hoje, o mundo gira em torno de nós para nos fazer comparar umas com as outras. E esse é um dos maiores erros que destroem a nossa identidade e altera a nossa perspectiva sobre nós mesmos. A gente só pode comparar quando duas coisas são absolutamente iguais. E nenhum ser humano é igual ao outro. Sabe, eu tenho uma irmã gêmea, nós somos gêmeas univitelinas, mas até eu e minha irmã gêmea não somos iguais, nós temos as nossas diferenças. Você precisa entender essa verdade. Nós somos pessoas únicas e exclusivas para Deus. A gente tem um único DNA, uma única impressão digital. Então, precisamos parar de comparar e competir com as pessoas. Há uma história bem interessante de uma pessoa que estava fazendo sua corrida matinal. Ela estava correndo tranquilamente, até que ela viu uma senhora bem mais velha do que ela e ela não se aguentou. Deu o maior pique para passar daquela senhora. Não queria ficar atrás de uma idosa. Quando ela conseguiu ultrapassar aquela senhora, se sentiu muito bem. E celebrando sua conquista, ela percebeu que tinha passado 6 quarteirões da sua casa e precisou voltar. O que a gente aprende com esse exemplo? Quando a gente escolhe se comparar e competir, a gente perde o nosso caminho, a gente perde a nossa estrada, a gente perde o nosso propósito. E é por isso que eu estou te fazendo esse convite de você parar de se comparar. Eu quero que você aprenda o que você precisa fazer para parar de se comparar. A primeira coisa, seja satisfeita. Seja satisfeita por quem você é e por quem você está se tornando em Deus. Satisfação é a palavra. Às vezes olhamos para uma pessoa e dizemos: puxa, como ela é grande, como ela é inteligente, como ela é bonita. Mas deixa eu te dizer, há grandeza em você também. Há beleza em você também. Você precisa se enxergar, precisa arrancar o ouro que há dentro de você. E sabe por quê? Insatisfação nada mais é que ressentir da bondade de Deus na vida do outro e ignorar a bondade de Deus na sua própria vida. Ser insatisfeito é dizer: Deus, eu estou triste, eu estou ressentida que o Senhor está sendo tão bom com aquela pessoa e eu estou ignorando que o Senhor é bom comigo. Nós precisamos ser mais satisfeitas em Deus. Estamos vivendo um mundo que celebra a competição, que celebra a comparação e que nos leva o tempo todo à insatisfação. Somos a geração mais insatisfeita de toda a história, que tem mais bens, casas, carros, roupas, sapatos, mais de qualquer outra geração, mas nós estamos o tempo todo insatisfeitas, não é verdade? Todo ano a gente quer trocar de celular. E eu quero te dizer, não há nenhum problema em trocar seu celular todo ano, se você tiver condição. O problema é você estar insatisfeito e infeliz por não poder trocar o seu celular. Nós precisamos ter satisfação em Deus. O problema é que estamos sempre nos comparando, sempre olhando para a vida do outro, para o que o outro tem.
A gente olha para o palco dos outros e compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Ou seja, olhamos para as forças dos outros e comparamos com as nossas fraquezas. Isso é muito injusto e cruel. Deus não nos chamou para buscarmos a imagem alheia. Deus nos chamou para buscarmos a Deus. Na vida você precisa parar de buscar o que os outros têm e o que os outros são. Comece a buscar a Deus e seja grata e satisfeita. Você vai quebrar com toda a raiz de comparação da sua vida. Seja satisfeita. Todos temos pontos fracos e fraquezas. Ninguém é perfeito. Então, para você vencer a comparação, seja satisfeita. E agora eu vou te dar outra dica. Seja segura. Algumas pessoas estão fundamentando o seu valor no que as outras pessoas pensam a respeito delas. Elas estão preocupadas se as pessoas gostam dela, se as pessoas acham que elas são importantes, se elas são aceitas. E por causa disso, o que elas fazem por causa dessa insegurança? Elas ficam bajulando as outras pessoas, porque no fundo elas querem conquistar o favor, conquistar a aceitação, conquistar a expectativa das pessoas. Quem age assim, na verdade, está se predispondo a ser manipulada e controlada. Muito sério isso, não é? E se você está sendo manipulada e controlada, a responsabilidade é sua, porque está colocando o seu valor na mão da outra pessoa. Não podemos fazer todas as pessoas gostarem da gente. Nós temos de parar com essa insegurança. Precisamos nos aceitar e celebrar a forma como Deus nos fez. Seja segura. Quando você nasceu, Deus colocou um selo de aprovado em você. Quem fez você? Foi o próprio Deus. A Bíblia diz que no ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu. Foi Ele que fez cada parte do nosso corpo. E quando Ele nos formou, Ele colocou o selo aprovada. É muito bom. Você não precisa de selo de mais ninguém. Você tem o selo de Deus. Seja segura de quem você é e pare de colocar a sua vida na mão das outras pessoas. Eu gostaria de te dizer que todas as pessoas vão te amar, que todas as pessoas vão acreditar em você, que todas as pessoas vão te encorajar, mas essa não é a realidade da vida. Algumas pessoas não vão gostar de você, algumas pessoas vão ter muita inveja de você, algumas pessoas vão ter muita raiva de você. E algumas pessoas vão ficar extremamente frustradas com as suas conquistas. Então, se você não pode agradar todas as pessoas, foque em agradar a Deus. Agradar a Deus é mais importante que todas as outras coisas. Eu sei que eu não sou a melhor psicóloga, a melhor mãe, a melhor esposa do mundo, e eu estou muito tranquila com isso. Mas eu estou me esforçando para ser a melhor profissional, mãe e esposa que eu posso ser. A única pessoa que posso fazer algum tipo de comparação é comigo mesma. Eu quero ser melhor do que fui ontem. É a única comparação aceitável. Só quem é inseguro quer ser melhor do que o outro. Sempre terá uma pessoa melhor que a gente e tudo bem. Sempre vai ter uma pessoa que fala melhor que você, mais inteligente que você, mais bonita. Seja segura em relação a você. Pessoas seguras, que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas, não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. Elas valorizam o que as outras pessoas podem fazer e apreciam o que elas mesmas podem fazer. A comparação e a competição pertencem ao mundo, não procedem de Deus. O sistema do mundo exige essas coisas, mas o sistema de Deus condena. Deus quer que busquemos a Ele para ter respostas e direção, não que corramos para as outras pessoas e dependamos delas. Isso não significa, gente, que não podemos aprender uns com os outros, mas realmente precisamos ter equilíbrio nessa área. Foque em agradar a Deus, pare de se comparar e pare de competir com as outras pessoas. Quem vive competindo, vive se cansando. Já entendemos até aqui que para evitar o erro da comparação, precisamos ser satisfeitas e sermos seguras. E eu quero acrescentar mais uma dica. Seja uma incentivadora. Um dos maiores testes da vida é aprender a celebrar o sucesso dos outros. Isso mesmo. Na vida, você pode escolher ser a invejosa ou ser uma crítica ou ser uma incentivadora. Seja uma incentivadora. O mundo já está cheio demais de críticas. O mundo já está cheio de invejosos, cheio de gente para falar mal de você, para diminuir você, diminuir as outras pessoas. Seja diferente. Mude a sua perspectiva.
Se alegre com o sucesso de outras pessoas. Eu quero te dizer, quando você celebra os outros, Deus celebra você. Quando você se alegra com a alegria das outras pessoas, Deus se alegra de você. Seja uma pessoa que ama, que se importa, seja uma encorajadora. Quando nos esquecemos de quem somos em Deus, nossas lentes ficam embaçadas e nossa perspectiva distorcida. E com isso, corremos o risco de acreditar nas mentiras do inimigo. Ele tenta nos fazer acreditar que nossa aparência é a coisa mais importante sobre nós, que o que fazemos e o que alcançamos é o que nos define, que devemos provar nosso valor a todo custo e que somos responsáveis pela felicidade de todos. Cada uma dessas mentiras é projetada sob medida para nos distrair, desencorajar e deprimir. A verdade é que somos filhas do Rei do Universo. Essa é a nossa verdadeira identidade. E nenhuma mentira do inimigo tem o poder de lhe roubar. Roubar isso de nós. Fique atenta a isso. É por causa dessa verdade que o nosso chamado é muito claro. Nosso chamado é conhecê-lo. E a nossa missão é mostrá-lo ao mundo. Não somos chamadas para agradar pessoas, somos chamadas para agradar a Deus. Não somos chamadas a desistir quando os tempos ficam difíceis, mas a nos entregar à vontade de Deus e a encontrar forças nele. Nessa jornada, você teve a oportunidade de trilhar um caminho incrível de reflexão, com a possibilidade de mudar a maneira de se enxergar. Você foi confrontada com verdades impactantes, mas eu quero te dizer que isso foi só o começo. Você deu o primeiro passo. Eu gosto da frase que diz que toda grande jornada começa com o primeiro passo. Agora, eu quero te convidar a dar outro passo rumo à sua transformação e crescimento. Eu quero te mostrar uma oportunidade única de crescer, de florescer e amadurecer. Eu quero te convidar para participar da primeira turma do programa Conhecer. Chegou a hora de cuidar de você, de dar um basta nessa forma de lidar com a sua vida e se colocar na lista de prioridade. Eu quero te ajudar a sair desse lugar de dor, de insegurança. Eu quero te encorajar a questionar a sua necessidade crônica de perfeição. Quero te incentivar a começar a se aceitar como você realmente é, com suas fraquezas e vulnerabilidades. Esse é o melhor caminho para ter relações mais próximas e uma vida mais significativa. Eu selecionei um conteúdo exclusivo sobre essas inquietações das mulheres e coloquei no programa Conhecer, uma grande oportunidade de dar um mergulho em si mesma. O programa Conhecer é um curso 100% online que te ajudará a promover autoconhecimento, te ajudará também a conhecer seu temperamento, desenvolver uma autoestima saudável e te ajudará a refletir sobre sua verdadeira identidade, conquistando assim uma vida plena, cheia de sentido e significado. Eu quero deixar isso muito claro, você não precisa mudar o mundo, você só precisa estar disposta a mudar o seu mundo. Você não está sozinha, amplie seu olhar e veja que há possibilidades de construir quem você quer ser e se tornar a sua melhor versão. Eu tenho certeza absoluta de que sua vida não será mais a mesma depois de descobrir o que eu revelo nessas aulas exclusivas. Então, é hora de cuidar de você e viver a vida que você merece viver. E agora, eu quero te contar o que você vai encontrar no programa Conhecer. O módulo 1, você vai aprender como desenvolver seu autoconhecimento. Neste módulo, nós vamos destacar a importância do autoconhecimento e trabalharmos que o autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão intimamente associados. No módulo 2, você vai ver os 4 temperamentos humanos. Você vai descobrir o seu temperamento, entender a diferença entre temperamento e personalidade, as variações dos aportes de cada temperamento. Você vai aprender como potencializar os seus pontos fortes do seu temperamento e enfraquecer os pontos fracos. Aprender como lidar com cada temperamento e também aprender a modelar os pontos fortes dos outros temperamentos. No módulo 3, você vai aprender a melhor maneira de desenvolver a sua autoestima. Você vai aprender o valor do amor próprio, a importância da autoestima. Você vai aprender quais são os 4 pilares da autoestima. E eu vou te mostrar uma perspectiva bíblica sobre a autoestima. Como construir também uma autoestima saudável. No módulo 4, você vai aprender a desenvolver a autoestima da criança. Neste módulo, nós vamos te instrumentalizar para fazer um trabalho preventivo com o seu filho para desenvolver uma autoestima equilibrada.
E no módulo 5, você vai aprender como restaurar a sua verdadeira identidade, conseguir se enxergar como Deus te vê, calar as vozes do passado, descobrir o seu porquê, se conectar com o seu Criador. Além dessas aulas, você receberá também 2 bônus especiais incríveis, que por si só já geram uma grande transformação em que os coloque em prática. O primeiro bônus é a Síndrome da Mulher Maravilha. Você terá a oportunidade de entender o funcionamento dessa síndrome e os motivos pelos quais leva uma mulher a adquirir esse problema. E também vai aprender a se desvencilhar da Síndrome da Mulher Maravilha e tornar-se uma mulher maravilhosa. O segundo bônus, você vai receber um e-book, A Coragem de Ser Você. Entender o que é autoconfiança e o que não é. Aprender a enfrentar seus medos, mudar a sua forma de pensar e tornar-se mais confiante. O que você vai ganhar com o programa Conhecer? Entender quem você é, celebrar sua verdadeira essência, descobrir seu temperamento, identificar o temperamento dos outros, desenvolver uma autoestima saudável, aprender a desenvolver a autoestima do seu filho, refletir sobre a sua verdadeira identidade, ser capaz de construir relacionamentos saudáveis e consolidar seu aprendizado construindo um diário de crescimento. Ter uma vida cheia de sentido e significado. E você também vai ter acesso a esse programa por 1 ano. Acesso aos módulos do curso, mais material de apoio e todas as atualizações que nós fizermos durante esse ano. E também acesso aos bônus por 1 ano. E poderá participar do início da comunidade de mulheres transformadas que estarão construindo uma nova jornada e poderá se inspirar em exemplos reais de mulheres que, assim como você, estarão mudando completamente a sua vida. Sara, e se eu não gostar do programa Conhecer? Se no período de 7 dias, por qualquer motivo, você não estiver satisfeita com o programa Conhecer, basta você me enviar um único e-mail através do nosso suporte e nós vamos te devolver todo o seu dinheiro imediatamente. Ou seja, você tem risco 0 com essa garantia incondicional. Fique tranquila. Se não gostar, pode solicitar seu dinheiro de volta. Então, não perca essa oportunidade e garanta a sua participação. Você tem 2 alternativas agora. Continuar do jeito que está e se conformar com o resultado que você tem, ou entrar na comunidade do programa Conhecer e experimentar uma completa mudança da sua vida e ter os seus primeiros grandes resultados. Você deve estar achando que o valor dessa entrega será muito alto. Eu poderia sim cobrar, porque eu tenho certeza que vale cada centavo investido. Mas eu quero te oferecer uma oferta especial. Esse valor será só para essa primeira turma. Nas próximas turmas, o valor será outro. Então, aproveite. O valor padrão do curso é 12 vezes de R$ 199,70 ou R$ 1.997 à vista. E futuramente será esse o valor que iremos oferecer, pois ele vale até mais do que esse valor. Mas para a primeira turma, exclusivamente, faremos um desconto especial e o valor será 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Você poderá pagar no Pix, cartão de débito, de crédito, poderá pagar com 2 cartões, enfim. Você tem várias opções. Pode escolher a que mais te agrada. E você pensa que acabou? Nós temos mais surpresas. Eu ainda tenho que te falar de um presente especial. Eu tenho um presente especial para as primeiras 20 pessoas que se inscreverem no curso, que é o bônus A Síndrome do Impostor. Com esse bônus, você vai entender o que é essa síndrome, terá a oportunidade de avaliar se você tem esse problema e, se tiver, vai aprender a se desvencilhar dele. O segundo bônus, o e-book A Mulher e o Seu Temperamento. Aprender a desenvolver o seu temperamento com dicas práticas para amadurecer. Então, não perca essa oportunidade. Estão preparadas? Pois a partir desse momento estão abertas as inscrições do programa Conhecer. Clique neste link que você vai estar no chat e no nosso grupo de WhatsApp e garanta logo a sua vaga.